tem muito dirigente que pega... É muito milhão passando pra lá e pra cá, então o nego mete a mão no milhão, cara. Esse aqui é o problema, cara, tá? E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. E hoje é dia de Vascão. Mas iniciei o vídeo aí com o Luxemburgo, né? Dizendo que os dirigentes ficam doidos quando passa milhão por ali, por aqui. Eles ficam loucos. A gente vai trazer aqui mais partes do Luxemburgo, falando de montagem do elenco, falando de SAF. Acompanhe o nosso vídeo porque antes a gente vai falar de jogo, de futebol. O Vasco joga hoje a sua segunda rodada contra o Boa Vista. Depois de uma boa atuação aí, principalmente eu gosto de destacar, principalmente a postura dos jogadores. Continuo achando o time do Vasco bem limitado, mas a postura de correr, de intensidade, de se entregar num jogo, mesmo contra o Volta Redonda, início de Carioca, foi bem legal. Espero que essa postura do Vasco continue para a temporada. Agora, se a gente ficar achando que esse time vai dar um show, que vai golear, que vai fazer 4 de novo, e não é por aí. O time do Vasco não tem essa qualidade toda. Aquilo ali foi um jogo onde o Volta Redonda também é bem limitado. Então a gente precisa botar o pé no chão e entender que esse elenco, o que ele entregou na estreia do Carioca, foi intensidade. Foi uma postura diferente do que a gente viu no ano de 2021. E aí o cara vai ter mais opções nesse jogo contra o Boa Vista, que é o Getúlio, Matheus Barbosa e também o Matias Galassa. Mas segundo as informações aqui do Globo Esporte, o Zé Ricardo deve escalar o mesmo time contra o Volta Redonda. E aí eu queria saber a sua opinião, por quê? Eu também acho que o Vasco não deve mexer muito, né, no esqueleto do time, nos jogadores, porque a gente tem uma decisão aí a 7 jogos. Né? A gente enfrenta o Ferroviário pela primeira rodada aí da Copa do Brasil. Então não dá para você ficar mexendo muito no time. Agora, tem uma situação que é o zagueiro, que é o Luiz Cangá, que eu acho que ele tem que jogar. Principalmente ali um jogo em São Januário, estrear na nossa casa, seria interessante para analisar o jogador. Agora, ele tem um contrato de 3 meses e você vai ficar evitando colocar o jogador? Para que trouxe? Né? A gente sabe que o Vasco tem muita necessidade em várias funções, também de zagueiro. Inclusive surgiu uma informação aí, né, trazida por um criador de conteúdo do Bahia, que o jogador Felipe Torres, um zagueiro, teria sido aí oferecido ao Vasco da Gama, e ele disse também que ambas as partes têm desejo desse negócio concretizar, dele vir jogar no Vasco. Então a gente vê a carência que o Vasco tem. Hoje o Vasco tem aí o Anderson Conceição, o Ulisses que jogou, o Cangá com contrato de 3 meses, né? Opções de jogadores da base. Então realmente o Vasco precisa muito de zagueiro. E eu acho que tem que testar o Cangá se realmente pode ajudar ou não. Então acho que seria um bom jogo aí pra gente ver o Cangá estrear pelo Vasco e aí a gente analisar se realmente dá para continuar no ano de 2022 e ajudar a gente a conquistar o nosso principal objetivo. Deixa a opinião de vocês aí. Acha que o Zé Ricardo deveria continuar com o mesmo time? Segue o Ulisses ou deveria dar uma oportunidade aí pro Luiz Cangá? Quero sua opinião. Vamos seguir o nosso vídeo falando do professor, né? Vanderlei Luxemburgo participou ontem aí do podcast, né, no Flow, e falou ali algumas situações interessantes que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo. A primeira é sobre a montagem do elenco para disputar uma Série B. Ele cita ali erros que o Cruzeiro cometeu e cita também o Vasco. Ele fala assim, ó, falei lá no Vasco. E aí eu falei, pô, falou lá no Vasco, mas o técnico do Vasco era o Marcelo Cabo, mas o técnico que caiu com o Vasco em 2020 foi o Vanderlei Luxemburgo. E ele manifestou interesse de ficar. Provavelmente ele colocou a opinião dele, falou, ó, precisa investir em bons jogadores para o Vasco subir e não perder, né, a receita aí da primeira divisão no ano seguinte. O que aconteceu? Alexandre Pássaro e Salgado falou, Vanderlei, só vai vir refúgio. Aí o Vanderlei foi embora, chegou o Marcelo Cabo, e aí a gente viu a merda que deu o Vasco permanecer mais um ano na Série B e pior, uma 10ª colocação e sem entrar uma vez sequer no G4. E ele fala aqui, ó, que o Grêmio
tá fazendo a parte dele, tá fazendo certo. Mesmo na segunda divisão, o Grêmio fez certíssimo, o Grêmio. Reduziu bastante, né? Não, o Grêmio, mas ele fez certo, manteve jogadores da primeira divisão que estão lá, que são jogadores importantes, ganham bem, mas ele falou, eu prefiro manter esses jogadores aqui, ter um custo, olha só, ter um custo com esses jogadores aqui, do que perder 100 milhões ano que vem da cota. Então é uma coisa muito inteligente, e eu tenho falado isso pros caras que, falei pro Vasco da Gama, falei pro pessoal do Cruzeiro, né? Cara, essa é a primeira divisão, cara. Mas eu não tenho condições de investir. Como que não tem condições de investir? Tem que ter inteligência, tem que ser... Criativo, né? Criativo, cara, né? E porque você não vai ter a receita agora, né? Porque você não tem como ter essa receita agora, porque é a segunda divisão. Mas você vai fazer... Futebol é um jogo, né? Você tem que arriscar. Então é você fazer investimento de jogadores que podem te levar para a primeira divisão e você vai pegar esse dinheiro, você gastou 10 milhões a mais, ou 15 milhões a mais na segunda divisão. Mas você vai receber 100, então você já está entrando no orçamento do ano seguinte, mas já está na primeira divisão. Já muda totalmente. Patrocinador, uma série de coisas. Então o cara não tem essa cabeça de que não é fazer um time de segunda divisão com um clube como o Cruzeiro, como o Corinthians. Não, tem que fazer um clube de primeira divisão jogando a segunda divisão. Até porque facilita subir, né? Facilita subir. Família vascaína, antes de trazer a parte também que o Vanderlei fala sobre a SAF, eu gostaria de destacar um vídeo lá do Thiago Fontes, do Vascaíno de Cerrado. Eu acho que quem não viu também vale a pena ver. Eu vi algumas partes, né, por causa de trabalho, estava na correria, mas cheguei a ver alguma coisinha. Em relação à SAF, Júlio Brandt, a Sempre Vasco, aí fez uma live para tirar algumas dúvidas, trouxe alguns profissionais aí que entendem desse assunto e basicamente, resumindo, não vem com um bom negócio, não vê a maneira que o Vasco está correndo atrás disso, no desespero, isso não é bom, né? Aqueles torcedores que acham também que vai vir um investidor lá de fora e vai colocar dinheiro, vai fazer time forte, é só você ver a live. Para com isso, não pense nisso. Os caras não vão fazer esse tipo de coisa e também colocam aí muito profissionalismo e aí eles também colocam lá, depende de que modo vai ser a gestão dessa SAF. Ou seja, é uma merda. Eu convido você a assistir esse vídeo. E aí agora eu trago o Vanderlei Luxemburgo falando dessa situação, dá bons exemplos de gestão, né? Não precisa virar um clube empresa para você ter um clube bem organizado, o que precisa é dirigentes, é gestores competentes, ele vai falar isso aqui e também cita um exemplo muito bom, eu sempre falo isso aqui, eu sou chato, porque São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo não querem virar SAF, só o Vasco abre o olho e o Vanderlei fala isso aqui, ó. Na SAF, cara, por exemplo, o Bragantino pode ser Red Bull. Sim. Tá certo? Mas você acha que aquele time do Red Bull jogaria no Corinthians? Talvez não, né? Eles fazem, assim... entendeu? Então são coisas distintas, tá certo? Para você poder verdade. fazer. O que eu acho assim, cara, futebol dá dinheiro e muito dinheiro. Só que o futebol não tá na mão do clube. Tá na mão dos empresários hoje que detêm o poder do futebol. E às vezes dirigente que então, marca o clube, né? Tem muito dirigente que pega... É muito milhão passando pra lá e pra cá, então o nego mete a mão no milhão, cara. Esse aqui é o problema, cara, tá? E com os empresários, não tô falando mal dos empresários, tem bons e maus empresários. E os que têm dinheiro são os bons. O bom de falar isso é que eu falei que eu sou contra a SAF, não usei a palavra certa. A SAF serve pra uns e não serve pra outros. Eu acho que eu sou contra a SAF. Eu não preciso de SAF, Eu não sou contra a SAF. Eu falei assim, eu sou contra a SAF, todo mundo deu porrada. Contra a SAF, o mundo é assim, não. Eu estou até me corrigindo aqui. Eu não sou contra a SAF. A gestão, que clube que vai se transformar em SAF aqui no Flamengo? O Flamengo pode se transformar numa SAF? Melhor não, né? Tá num momento legal. Não é melhor não pode, cara, porque o problema do futebol chama-se gestão, cara. Sim. Eu falo isso planejamento, eu falo disso planejamento, né? Eu falo desse negócio há bastante tempo, né? Cara, a gestão do futebol não existe, cara. Eu falei algumas coisas. Demais. Se eu agora te falei algumas coisas básicas, simples, bem simples. Você pegou na hora que, se você entrar no orçamento do ano que vem e você investir, porque futebol é investimento. É investimento de risco. Você contrata o jogador, pode não acontecer nada, pode acontecer muita coisa. O jogador pode valer, você pagar 100 mil e valer 20 milhões de dólares. Pode comprar um de 1 milhão e valer 10 mil. É um risco, então é um jogo. Então agora é uma gestão. Você tem que saber. E a gestão ela é difícil de fazer, porque são muitas pessoas que não estão preparadas, muitas pessoas não estão preparadas mesmo. E a matéria-prima, cara, não é essa garrafa aqui, que você produz em série e vai ter tantas garrafas dessa aqui para botar no mercado e você sabe que custou R$1, você vai vender por R$2. Não, é o ser humano, é o atleta. Essa é a matéria-prima do futebol. E aí como é que você vai gerir isso aí?
É complicado, verdade, né? Não é verdade. fácil, não. É um negócio que é complicado e o povo gere mal. Então, assim... E além disso, tem os gestores também. Vocês sabem, vamos dizer do Flamengo, do Flamengo que eu tive, né, que eu sou, né? Quantos gestores passaram no Flamengo ruins? Nossa. Quanto o Flamengo ficou devendo durante muito tempo? Então os gestores na parte administrativa também são ruins. Assim, não faz ou não faz sentido, família vascaína? Imagine um time do Red Bull Bragantino, né, que gosta de investir em jovens jogadores na faixa ali de menos de 23 anos para valorizar e vender. Imagine esses jogadores num clube grande. Será que é conquistar títulos? É difícil, família vascaína. O que tem que acontecer é essa gestão de merda vazar de São Januário. E para isso, família vascaína, a IGE tá aí. Como eu sempre tô falando aqui nos vídeos, muitos grupos políticos estão confiantes aí que essa situação vai sair mais rápido possível com os jogos do Vasco voltando. E tá aqui, ó, mais um grupo aí se manifestou em relação à AGE. Vou botar na tela para vocês, tá aqui, ó. Sábado, dia especial, mutirão para recolher assinaturas para a AGE. Sábado, 29 de janeiro, das 10h30 até o início da partida em frente à Social de São Januário. Tá aí, família vascaína, a galera tá confiante que mais rápido possível essa AGE vai sair para tirar essa gestão do Vasco, essa gestão de merda de lá e tirar essa ideia de SAF. Se pro futuro for uma realidade, for uma saída para os clubes brasileiros, tudo bem. Agora, nesse momento, não é. Principalmente de uma gestão que só mentiu pro vascaíno. E no último jogo que o Vasco aí ganhou de 4-2, o Levin tava lá na arquibancada, né? Diversos torcedores aí abraçou ali quem deveria ser o presidente do Vasco. Ele abriu uma live aí depois do jogo e perguntaram aí pra ele mais uma vez sobre a AGE. E ele falou isso aqui, ó. Alguém está falando aqui sobre a AGE, pô, total apoio para a AGE, todos os grupos que me apoiam, todos os sócios que votaram em mim, aqueles que entenderem que devem assinar, esse é um movimento do quadro social, devem assinar então a AGE para que a gente possa ter a possibilidade de fazer uma mudança nos rumos do Vasco, que o que a gente está vendo são rumos que são muito diferentes dessa conexão que eu estava falando com o torcedor, são rumos que estão sendo construídos aí para interesses meramente pessoais, interesses pequenos, interesses que estão muito longe do interesse da massa vascaína, que quer realmente ver o Vasco sendo cuidado por gente que está pensando no torcedor, que está pensando no clube, que está pensando na instituição, que respeita o estatuto, que quer ver o Vasco campeão da porra toda, como a gente sempre fala que é como o Vasco tem que ser. O Vasco não pode entrar em campeonato para disputar semifinal ou para ser numa Copa do Brasil, planejar estar no máximo na terceira fase do campeonato. O Vasco tem que estar em todas as competições para ser campeão. O Vasco é campeão na sua essência, na sua natureza, na sua história, com as suas glórias, e é esse Vasco que todo mundo quer de volta. Então é isso aí, família. Espero que o Vascão possa fazer uma grande partida e que a AGE possa sair mais rápido possível para o Salgado sumir de lá. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.